Olá! Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E você sabe, o pioneiro no mercado nacional de combustíveis e sempre levando para você, revendedor, revendedora, o melhor em conteúdo do seu negócio. E hoje eu estou aqui com o Cláudio Moreira, que vocês já conhecem, que sempre vem aqui na bancada do Tanque Cheio, que traz conteúdos sempre de grande relevância. E nós vamos falar, Cláudio Moreira, ele é especialista em varejo, e nós hoje vamos falar sobre um determinado perfil de clientes. Bom, você já parou para pensar sobre aquele cliente que vai até a sua loja de conveniência, principalmente, né? Mas também pode ir no posto de serviços, aquele cliente assíduo, aquele cliente que vai no seu negócio todos os dias ou com uma certa frequência? Já parou para pensar por que ele vai lá ou por assim, como que você trata esse cliente? É sobre isso. Tudo bem, Cláudio? Bom demais falar com Oi, você mais uma vez aqui na bancada do Tanque Cheio. Como você está? oi, Karen, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazerzaço enorme estar aqui contigo, no Tanque Cheio, para a gente conversar mais uma vez. Então, bem-vindos e bem-vindas a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, para esse bate-papo de hoje. E esse assunto que você falou é muito importante, vamos conversar muito sobre ele. Excelente, Cláudio. Bom, a gente sabe que quando o cliente é assíduo, isso está ligado à fidelização, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre essa questão da fidelização do cliente em loja de conveniência. E eu queria que você contasse um pouquinho o que te motivou a falar dessa pauta aqui no Tanque Cheio hoje. Vamos lá, Karen, o que me motivou? Foi uma pesquisa, né? Antes dessa pesquisa, só dividir contigo uma impressão que eu tenho, que o mercado do pequeno varejo, ele apresenta uma tendência à impessoalidade, tá? O que eu falo de impessoalidade? Não é um atendimento frio, não é um atendimento sem cortesia. Eu mesmo sou tratado de forma muito educada, muito cortês em vários lugares onde eu vou consumir no pequeno varejo. Mas quando eu falo da impessoalidade, eu falo de não aproveitar a oportunidade do consumo para você fazer aquela aproximação. Então fica aquela coisa bastante impessoal de eu chegar no caixa, a pessoa me dá bom dia, ou no caixa, ou dentro do pequeno varejo, padaria, cafeteria, uma loja de conveniência, enfim, eu circular por dentro dessa loja, as pessoas interagirem comigo, mas não pegarem um gancho para saber mais sobre mim. Então, o atendimento pode ser educado, ele pode ser cortês, mas ele acaba se tornando impessoal. Eu saio da loja e aquela relação que poderia ser uma relação um pouco mais longa, ela termina por ali. E aí eu falei que o que me motivou foi uma pesquisa, foi um estudo. Então, é um estudo de uma consultoria chamada Offerwise, que diz que a maioria dos brasileiros não tem marcas preferidas e estão propensos a mudar de marca. E, de acordo com 65% desses entrevistados, a forma mais eficaz de iniciar uma conexão com a marca é através de descontos e benefícios, né? Enquanto a personalização da experiência de compra é importante só para 45%. Isso poderia dar uma ideia de que, poxa, então, para que eu vou ser pessoal no meu atendimento? Se todo mundo quer conexão através de descontos e benefícios. Só que saiu um estudo esse ano pela consultoria McKinsey, né, que é uma das maiores consultorias de gestão do mundo, que mostrou que as empresas têm que elaborar estratégias de engajamento específicas para clientes especiais ou exclusivos. Por quê? Esses clientes representam uma parcela pequena no número total de clientes, entre 1% e 10%, mas o montante de receita deles é de 20% a 50%, com gastos que podem ser de 10% a 25% mais que a média. Ou seja, se eu tenho um grupo de clientes, ainda que pequeno, que eu fidelizo,
A receita gerada por esse grupo é até 50% maior que a média e eles ainda gastam mais. Foi isso que me chamou a atenção. Cláudio, muito interessante. Você me fez lembrar 2 cenários, tá. Eh, Já aconteceu comigo várias vezes de ir num lugar e às vezes você até faz uma compra considerável, você vai com toda empolgação falar com aquela pessoa, ela não lembra de você. E aí você se sente um pouco frustrado. Realmente isso acontece, a gente tem que ter esse cuidado, porque, como você falou, aquele cliente que tá lembra de quem é o atendente, né, aquela pessoa que tá ali cuidando de você, e você tem que ter esse certo cuidado, porque de certa forma aquela pessoa tá indo ali com uma certa frequência. E também tem aqueles casos, imposto, eu já trabalhei em imposto, eu já vivi muito isso de a gente perceber que aquele cliente era assíduo ali, vai o homem, vai sua esposa, vai o filho, a gente sabe até quem é a família e tal. Enfim, a gente conseguir interagir com aquele cliente, como também já aconteceu comigo, né, eu morava num bairro, e aí eu fui comprar pão uma certa vez e a menina falou assim, a atendente: "Não, sua mãe já veio aqui, cara, já comprou o pão". Então, assim, tem isso também. Então tem, essa pessoa que te conhece, sabe te tratar pelo nome e até consegue observar o que está acontecendo em relação a você, que eu acho que isso é muito positivo, né. E tem essa mas é claro, a gente também sempre tendo esse cuidado, né, também para não entrar muito, né, e a pessoa se sentir invadida, mas tem esse outro lado que às vezes você lembra do local, do estabelecimento, do atendente e tal, e aquela pessoa sequer lembra de você, aí dá uma sensação ruim. E aí, então, trazendo um pouquinho dessa impessoalidade que você comentou aqui no início, que a gente sabe que isso é curioso, e eu já percebi que isso acontece, por que que você acha que isso tem acontecido com uma certa frequência nos estabelecimentos? Karen, tem muito a ver com a natureza da própria prestação de serviços, tá? Existe uma coisa que é muito diferente em relação à produção de um produto. Vou pegar um exemplo aqui, é uma caneta, tá? A produção de uma caneta, por exemplo, acontece totalmente fora da vista do cliente. Ela acontece numa fábrica, numa linha de produção, então nós não temos a mínima ideia da quantidade de canetas defeituosas, dos problemas que aconteceram internamente, se a máquina quebrou, se não quebrou, se foi bem feito. A gente recebe a caneta, é o produto final. Então, a gente não participa dessa produção. Já o serviço, não. O serviço, o cliente participa da produção do serviço, ele é um coprodutor de serviço junto com quem está prestando serviço. Então, por exemplo, uma hospedagem de hotel. Não tem como você produzir uma hospedagem de hotel numa fábrica e entregar prontinha. Então, na hospedagem de hotel, eu vou chegar na recepção. Se a recepção está limpa, se o processo é um processo bem desenhado ou é burocrático, se a pessoa que está ali me atendendo é uma pessoa bem treinada, se ela foi cortês, se ela conhece bem os procedimentos, se ela vai ser uma pessoa amigável, se não vai. Tudo isso eu estou produzindo junto com ela. Vai depender também muito de mim como cliente. Tem cliente que chega na recepção do hotel com tudo bonitinho, né? E tem cliente que chega na recepção do hotel, não lembra nome de número de CPF, esqueceu o documento, quer reclamar antes de ver o quarto. Então, é uma relação mais complicada. Tá? Então, acho que tem muito a ver com isso. E aí, o que acontece? Existem basicamente dois tipos de serviços, tá? Vou simplificar muito, tá? Que é o de alto contato e o de baixo contato. O que é um serviço de alto contato? Um salão de beleza, por exemplo, né? Então, a pessoa vai lá para cuidar do cabelo, cuidar do rosto, fazer uma maquiagem, vai para um casamento, que está toda bonita. Então, o cliente interage de uma forma muito intensa ao longo da prestação de serviço. Então, a cliente entra no salão, o salão tem que estar bonito, ela marcou uma hora, não pode atrasar, ela senta, recebe todo aquele carinho, ela diz como é que quer o cabelo, se é maior na frente, maior atrás, enfim, é todo um autocontato.
E existem serviços de baixo contato, aonde você tem, às vezes, pouco contato com o pessoal de serviço, às vezes até nenhum. Por exemplo, um conserto de carro. Conserto de carro, você chega lá na oficina, você olha e fala, olha, tá com barulhinho, acendeu uma luz no painel, o rapaz que vai te atender, ou a menina que vai te atender, enfim, vão falar, olha, vamos escanear, vamos olhar, vamos abrir, né? A gente te manda o que aconteceu, te manda o orçamento, você autorizando, a gente faz, te entrega às 5 da tarde. Então, é um serviço que tem baixo contato. Você teve o contato no início e na hora de pegar o carro. A produção toda você não viu. Conveniência é um lugar de compra por impulso, muito autoatendimento. Então, tem muita característica de baixo contato. Você já trabalhou em loja de conveniência, eu trabalho com conveniência, e a gente sabe que existem clientes, por exemplo, que vão comprar um cigarro, eles entram na loja, botam o dinheiro em cima do balcão, pedem a marca do cigarro, pegam o cigarro e vão embora. Então, o contato é baixíssimo. Ou então vão lá pegar um snack, um refrigerante, chegam no caixa, pagam e vão embora. Isso pode levar a gente a pensar que a conveniência é um negócio de baixo contato. Só que a grande estrela da conveniência não é o snack, não é o refrigerante, não é o isotônico. É o food service. E isso é alto contato. Então, acho que é por aí, Karen, por isso que tem essa coisa da impessoalidade. Porque pensa-se que a conveniência, por ser autoatendimento, ela é um negócio de baixo contato, mas ela não é, não. Porque quem chega lá no food e vê uma vitrine de salgados, vê uma cafeteria, vê tudo aquilo que você pode consumir ali é uma oportunidade de alto contato. Cláudio, então eu estou entendendo o seguinte, que o atendente ele precisa identificar qual que é a transação de baixo ou de alto contato. Esse é o primeiro ponto. Ele identificando que é uma transação de alto contato, ele precisa ali gerar experiências mais próximas. É por esse caminho? Sim, Karen, certamente. É porque são momentos de consumo e de jornadas diferentes, tá? Quando eu vou para um relacionamento realmente de baixo contato, comprar ali um cigarro e ir embora, é claro que às vezes na pressa a pessoa que está me atendendo não tem a oportunidade de fazer essa aproximação. Claro que ela vai fazer uma venda adicional, ela vai perguntar se eu já tenho isqueiro, ela vai perguntar se eu gostaria de uma bala, alguma coisa para refrescar o hálito após, enfim, tem ali aquele momentinho, mas é uma jornada mais curta, uma jornada de pressa. Quando eu estou num food, que eu estou frente àquilo que eu estava falando, né? Frente a uma cafeteira, frente a uma estufa de salgados, eu estou numa jornada mais longa, de maior contato. E eu não estou lidando ali, às vezes, com necessidade, eu estou lidando com desejo. Qual é a grande diferença de necessidade para desejo? Se eu tiver com sede, isso é uma necessidade. Necessidade de sede, eu mato com água. Eu pego um copo d'água e bebo. Acabou minha necessidade. Agora, se eu vou tomar um cappuccino cremoso, se eu vou tomar um isotônico gelado, se eu vou tomar um refrigerante, etc., eu estou lidando com um desejo, não estou lidando com necessidade. É mais fácil vender necessidade? É mais fácil. Estou com sede. A água está aqui. Olha, tranquilo. Sim. É mais difícil lidar com desejo? É. Mas o que traz mais retorno? Você lidar com desejo. Você vender um cappuccino cremoso, Sim. você vender um salgado com maior valor agregado, mais elaborado. Né? Então, o time tem que ser treinado para interagir de forma mais próxima quando tem oportunidade. Então, eu entrei na sua loja, cara, você tem uma loja. Sim. Entrei na sua loja. Parei ali na frente do balcão, tô vendo aquela estufa de salgados e tô ali. Tô com uma fome, tá tudo tão bonito aqui. Isso é aquele momento mágico em que a pessoa que está atendendo, ela tem que trazer aconchego.
Eu gosto muito de trazer essa palavra, aconchego. Tudo começa no aconchego. E o que que acontece boa parte das vezes? A pessoa chega e fala, pois não, posso te ajudar? Aham, De forma bem mecânica. aham. Aí eu vou e falo, nossa, tá tudo tão lindo aqui, né? Salgados bonitos. Tem pão de queijo, tem folhado, vai querer o quê? Que é aquela coisa mecânica. Não quer dizer que está sendo mal educado, não quer dizer que está sendo sem cortesia, mas não está aconchegante. Uhum, é E aí o verdade. estudo da McKinsey mostra exatamente isso. Se eu consigo trazer aconchego para esse cliente, numa forma melhor de lidar, fazendo uma abordagem mais calorosa, fazendo uma sondagem do desejo daquela pessoa, eu consigo ir impactando ela positivamente ao longo do tempo, e ela passa a ser aquele de 1 a 10% que vão consumir produtos de maior valor agregado e vão aumentar a minha margem. É verdade, Cláudio. E assim, você falou muito dessa questão agora no finalzinho, né, você falou dessa questão mecânica, né. Engraçado, gente, chega uma hora que tá todo mundo assim, a gente realmente precisa se policiar, porque, eh, n não as pessoas têm que começar a perceber que elas estão meio que treinando robôs, né, e precisa, assim, dessa parte da humanização. Então, a gente o tempo todo, assim, eu penso assim, sabe, Cláudio, você que é dono de um estabelecimento, né, um revendedor, uma revendedora, tem lá o seu negócio, tem sua loja de conveniência, a gente tem que fazer esse exercício diário de nós como cliente. Como que a gente, como cliente, gosta de ser tratado, né? Então, muitas vezes a gente, sim, a maioria das vezes a gente gosta dessa proximidade, a gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta que a pessoa traz uma informação adicional, a gente gosta de estender aquele relacionamento, né? Fazer esse aconchego de fato, né? Então, e a partir disso, a gente consegue formar essa clientela, né, esses clientes mais que especiais. A gente talvez precisa, ter essa observação mais aguçada e treinar a equipe para esse tipo de olhar, né. É claro, cada pessoa tem seu jeito, tem sua forma, também teremos clientes que vão ser mais reservados ou que não gostam, né, talvez de tanta conversa, a gente sabe que tem todo tipo de cliente, mas eu acho que esse exercício é exatamente para observar aquele cliente, primeiro, que é assíduo, que te dá essa abertura, que está te deixando uma oportunidade, uma brecha para você falar algo mais e ele perceber que ali tem mais do que aquele produto, que ele ou é um desejo ou é uma necessidade, mas que ali tem mais do que aquele produto, que ele pode voltar lá. É por esse caminho? Você imagina a seguinte situação, Karen. Eu chego na sua loja, tá? Na loja da Karen, e aí eu acabei, 7 horas da manhã, eu entrei na sua loja com uma roupa de corrida, eu acabei de fazer uma Uhum. corrida na rua, meu exercício matinal, e eu corri ali, sei lá, uns 15 quilômetros, tá? Faço isso todo dia. Existem duas alternativas. Eu entro na sua loja, e falo assim: me vê uma água, por favor. Pois não, está aqui. É só isso, senhor. CPF na nota, obrigado, volte sempre. Ou você pode, aquilo que você falou, né? A aproximação, o aconchego, de eu chegar, você chegar para mim e falar: nossa, mãe, eu posso fazer um comentário? 7 horas da manhã, o senhor já está correndo, que disposição, que vitalidade, viu? Invejável. E eu me senti bem com aquilo, e olhar e falar, eu corro todo dia e tal, né? Eu cuido realmente da minha saúde. Ativou Acho um que todo mundo gatilho, né? deveria. Ativou um gatilho. Acho que todo mundo poderia fazer isso. E aí você, como a pessoa que está me atendendo, falar assim, pô, já que o senhor já correu 15 quilômetros, como o senhor disse, já se esforçou bastante, que tal um isotônico no Uhum. lugar da água? Vai te trazer mais, vai recuperar os sais minerais que o senhor perdeu, vai te trazer aí um alívio do esforço. O que o senhor acha da minha sugestão? Eu estou ajudando o cliente, porque eu estou sugerindo algo que ele não tinha imaginado, eu estou aumentando a minha compra média, Uhum. o cliente pode ficar super feliz com aquilo e falar, olha, legal, bacana, né? Boa sugestão.
Ou ele pode chegar e falar, não, não, vou querer só uma água mesmo. Ok. Como você mesmo disse, cara, não é em 100% das vezes que o cliente vai ouvir uma sugestão ou uma tentativa de aproximação que ele vai responder efusivamente, positivamente. Tem pessoas que são muito reservadas, mas a tentativa tem que acontecer. Porque numa dessa, eu chego e falo, gostei dessa menina, legal, vou voltar aqui mais vezes. E aí começa a ter a proximidade. Ô, Cláudio, você me fez lembrar uma experiência. Você sabe que eu já trabalhei em posto escola, né? Então, sempre eu falo Uhum. isso aqui no podcast. Mas, assim, eh, eu também tive equipes com vários perfis, né? E teve um profissional que me marcou muito, que a gente trabalhava num posto que ele tinha também um perfil de cliente de alto padrão, a localização que esse posto ficava, né? E a gente tinha todo um preparo, um treinamento, para o atendimento e tudo, mas tinha coisas que não vinham do treinamento, que ele mesmo fazia seu autodesenvolvimento. E um desses que ele trouxe vários, mas um dos insights que ele trouxe, que eu achei super interessante, foi que a gente percebeu que nesse posto ia alguns tipos de cliente, estavam morando aqui no Brasil, mas era de outro país, o português era, digamos assim, meio lá, meio cá. Então, assim, a gente sabe que a nossa língua é difícil, né, para poder aprender e tudo. Então, a gente percebia que tinha um sotaque forte ali. E aí, esse profissional, ele começou a levar livros em inglês e começou a treinar pelo menos as primeiras frases do atendimento em inglês. E ele trazia isso pra gente e falava: "Não, porque o cliente fulano de tal, ele é assim". Aí ele, quando chegava o cliente, ele se esforçava para poder atender né, na língua daquele cliente, no inglês e tal, mas assim, o cliente não pediu isso para ele, né, nós não pedimos isso para ele, mas ele estava ali tentando fazer uma aproximação. Eu acho que esse que é o ponto. Ele estava tentando ali fazer com que aquele ambiente fosse um pedacinho, né, do local, da cidade dele, do país dele e tal. Então eu achei isso super interessante, ele fazia isso espontaneamente, com muita felicidade, e ao mesmo tempo que ele via isso sendo positivo, que o cliente voltava, elogiava e tal, aí que ele se esforçava mais. Então, no final, assim, ganhava os dois. O cliente, que saía super satisfeito com aquele atendimento, né? E como você colocou aqui antes, aquele cliente fala assim: vou voltar, quero ser atendido por fulano, por fulana, por aquela pessoa, porque aquele atendimento fez aquela pessoa se sentir bem, né? E quando a gente está falando de posto, a gente sabe que o abastecimento em si não traz esse prazer, porque é um produto que você não vê, não é um produto que tem um cheiro característico, você sempre tem aquela sensação que o preço é caro. Então, assim, é diferente quando você vai numa loja de conveniência e você tem aquele objeto de desejo e tal. Então, assim, a gente está falando de um complexo, né? Que seja troca, seja loja, seja pista, mas como que você consegue transformar esse ambiente em algo realmente prazeroso. Então, foi uma experiência que me marcou bastante, né, e que você me fez lembrar aqui quando você comentou de fazer algo diferente, né, algo inovador ali no atendimento e trazer essa questão da proximidade. A gente sabe que fácil não é, mas a pessoa tem que querer, eu acho que está muito no atendente. Você tem alguma coisa, assim, para nos explicar em relação a como identificar esse perfil de cliente? Como identificar esse perfil de cliente? Karen, é muito experiência a experiência, tá? Você vai vendo quando a pessoa começa a interagir com você, quando a pessoa começa a dar abertura, quando a pessoa fala bom dia, e você fala, bom dia, posso saber seu nome? A pessoa responde. Quando a pessoa começa a te pedir opiniões, desses salgados aqui, qual que você me indica? Você já comeu, mas é bom mesmo? Então, esse tipo de cliente que interage um pouco mais, eu sou esse tipo de cliente, tá? Eu interajo, eu olho no crachá da pessoa o nome para poder saber o nome dela, chamar aí pelo nome, e eu acho que sim, né? Essa é
Essa é a grande tática que a gente usa. É caso a caso, tá? Não vai estar escrito. Você não tem um óculos que escaneia a pessoa quando ela entra e fala, essa interage bem, essa não interage. É tentativa e erro. Mas se não tentar, a gente não descobre. E cada vez que a gente tenta achar esse perfil de cliente e ele se revela, a gente vai ficando melhor nessa peneira de entender quem é mais reservado e vai olhar e vai falar, quero isso aqui, obrigado, tchau. E aquela pessoa que vai adorar esse atendimento que esse rapaz deu, que está de parabéns, diga-se de passagem, está de parabéns, e vai voltar acompanhado. O que eu quero? Que a pessoa volte acompanhada. Você imagina se eu sou um corredor que tenho aqueles grupos de corrida, night runner, não sei o quê, e eu começo a trazer gente para tomar um isotônico pós-corrida e faço daquilo ali uma base de encontro. Olha o grupo de fidelidade já construído aí. Sim. E o boca a boca faz muita diferença, né, Cláudio? Nossa Como que Senhora. faz? Não existe. Isso é uma sabedoria ancestral. Eu acho que não existe marketing melhor. Legal, Cláudio. E assim, tem mais dicas, né, para identificar esse tipo de cliente que você possa explorar, até mesmo nessa questão da fidelização ou premiação desses clientes, né? Como é que a gente consegue fazer com que esse relacionamento, inclusive, traga mais rentabilidade para o negócio? Olha, Karen, já foi bem mais complicado você fazer essa identificação, né? Porque o que a gente estava conversando era aquela identificação informal, claro, que as pessoas que trabalham na loja fazem. Mas você agora me trouxe uma questão de montagem de um banco, né, praticamente, de informações para você fidelizar clientes. Então, hoje existem sistemas de PDV e softwares de gestão de vendas que permitem você registrar detalhes, data da transação, a hora que a pessoa foi lá, produtos adquiridos, os valores, as formas de pagamento. Então, isso é ouro. Dizem que os dados são o novo Novo petróleo, né? petróleo. Então, os dados são o novo ouro. Isso é ouro. Você saber o que a pessoa levou, que dia foi, você pegar e fazer ali uma curva de acompanhamento daquele cliente, você incentivar os clientes a se cadastrarem em programas de fidelidade, programas de recompensa, onde você possa rastrear compras específicas, você oferecer opções para o cliente que se identifiquem durante o pagamento, insere um número de telefone, insere um e-mail, insere um código de cliente, isso permite rastrear compras individualmente, você manter um cadastro de clientes, um CRM, e quando eu faço CRM, não precisa ser aquela coisa caríssima, aquele programa feito pela NASA, não, nada disso. Hoje você pode montar CRM super simples, usando Excel como base, tem tutorial, tem programas baratíssimos para fazer isso. Então, tecnologia e preço tem. Só tem que correr atrás qual é o que mais se adequa. Excelente, Cláudio Moreira. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, infelizmente, mas já. a gente sabe que você está sempre aqui com a gente e não vai faltar conteúdo. Bom, você sempre encerra aqui a nossa bancada com uma dica especial, né, que é o chamado Pulo do Gato. Eu queria saber qual que é o pulo do gato de hoje. E olha, hoje tem um monte de pulos do gato aqui, tá? O pulo do gato especial é o seguinte: você tem que equilibrar o capital que vai ser investido em programa de fidelidade para otimizar a receita. O que acontece? De repente, quem está me ouvindo falar aqui está pensando o seguinte: então eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou fazer evento, vou comprar um CRM e eu vou criar aqui uma base e todo mundo vai ser cliente especial. Calma. Tem muita coisa que pode ser feita? Tem muita coisa que pode ser feita. Você pode criar um cartão fidelidade exclusivo para clientes especiais, onde eles ganham pontos ou selos, por exemplo, a cada compra? Pode. Só que isso tem que ter exclusividade. Se todo mundo que vai na sua loja tem acesso àquele cartão especial, então aquele programa de fidelidade não gera a escassez necessária. Você oferecer um menu personalizado para clientes com itens exclusivos disponíveis apenas para clientes especiais
é uma ideia ótima. Então, você imagina, tem um cliente ali lanchando, alguém olha e fala: Nossa, mano, que coisa bonita que aquele cara está comendo, eu vou querer também. Olha, aquilo ali é um menu especializado, personalizado para clientes especiais. Ah, Uhum. como é que eu faço para ser um cliente especial? É isso que eu quero. As pessoas olharem para os mimos, para os benefícios exclusivos desse clube e falarem: quero fazer parte. Uhum. Imagina, por exemplo, eu vou na tua loja, você disponibiliza o acesso a um Wi-Fi exclusivo para mim, que Uhum. sou especial. Uma Aham. mensagem de felicitação especial para mim. Claro que você pode felicitar a tua base inteira de clientes no aniversário, mas aquele grupo de clientes que vai sempre receber uma coisa exclusiva. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Embalagem diferenciada, programa de indicação, só que tem que equilibrar o capital investido, porque Uhum. senão dá aquela vontade de sair fazendo tudo para todo mundo e aí Aham. você perde a exclusividade e não fica uma margem bacana. Verdade. Excelentes dicas, Cláudio Moreira. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação e até a próxima. Eu te agradeço o convite. Você sabe que sempre que o convite é feito, ele é automaticamente aceito. Adoro participar do Tanque Cheio. E agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, nos vendo, nos ouvindo. Espero que as dicas tenham sido preciosas e corre lá e bota na prática, viu? Que o resultado vem. É verdade, muito importante isso. Não adianta só escutar, né, Cláudio? Tem que colocar em prática. Obrigada mais uma vez. Exatamente. Bom, gente, agora eu quero agradecer você, revendedor, revendedora, que estão sempre nos acompanhando aqui nesse canal, nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.